Forró for all, será mesmo? Olá, eu sou a Hanna e neste vídeo eu vou falar um pouquinho, sobre as origens do forró e alguns lugares do mundo que também compartilham dessa expressão artística que é tão forte aqui no Brasil. Bom, o que me levou a fazer essa pesquisa e as descobertas que eu tive com ela, Eu comecei a estudar francês e eu recebi uma recomendação de uma música, da minha professora. E essa música chama Demain Demain e é de um grupo francês chamado Les Fabulosos Troubadours. O que acontece? Quando eu escutei a música, imediatamente eu já percebi que era um forró, um coco, com uma embolada, um estilo assim. E fui pesquisar então sobre esse grupo, por que eles estavam cantando aquela música. Então esse grupo é um grupo que veio até o Nordeste brasileiro, e eles encontraram aqui no Nordeste músicas que eram tocadas há 300 anos na região ali do sul da França, músicas folclóricas. Então, me despertou essa curiosidade de entender como que chegou até nós, E a gente, em todo esse contexto da música brasileira, nossa ancestralidade, tem que ficar assim muito atento com essas três coisas, que é a questão da cultura, da oralidade e da tradição. Então essa música é dos trovadores occitanos. E esse trovadorismo e tanto essa língua, eles contribuíram, para a formação do nosso idioma e para todo esse intercâmbio musical. O que é muito importante a gente lembrar, tem duas questões que estão muito ligadas nesse assunto, do forró. É a questão da nossa ancestralidade, como brasileiros, A questão da ancestralidade, ela reflete totalmente na nossa música, porque o Brasil, feito das ondas migratórias, então é muito difícil de falar do forró, depois que a gente começa a se aprofundar, como algo específico, de algum povo específico, alguma cultura específica. Na realidade não, O Brasil, como essa miscigenação que a gente tem cultural, ela é o reflexo também das nossas músicas, E o forró, ele traz toda essa questão da ancestralidade muito forte, Então, o forró, o que ele é? Ele é indígena, o forró é africano, europeu, e árabe também. E aí, no europeu, Alemanha, Holanda, França, Portugal, Espanha, Itália. Então é muito amplo. Todos esses povos, contribuindo com a construção do Brasil e nas ondas migratórias trazendo seus instrumentos, seus ritmos, E a gente chega nessa composição contemporânea que a gente tem do forró hoje. Bom, eu sou uma pessoa que sou uma entusiasta dessa questão da ancestralidade, de conhecer as origens, as minhas origens. O povo brasileiro, ele perdeu muito, ele foi muito prejudicado nesses processos históricos. A gente tem muito pouco, da nossa ancestralidade familiar, por conta de tantas miscigenações. Então, eu sou uma entusiasta desse assunto. E há um tempo eu já venho estudando a cultura árabe, porque o som é muito parecido. A primeira coisa que a gente identifica é a semelhança, rítmica. E já faz um tempo também que eu tenho escutado em algumas conversas sobre forró, algumas pessoas falarem, vem do for all. Uma vez que a gente sabe da influência tão forte da cultura árabe, por exemplo,
For all, será mesmo? Então, o que eu gostaria de fazer agora é essa desmistificação de forró for all, né? Na verdade, uma mente bem criativa que fez essa associação, né? Ali com algumas tropas inglesas, né? Que estavam construindo uma base e fariam então bailes e festanças, que seria para todos, né? For, para, all, todos em inglês. E aí, a ideia é que a pronúncia, né, foi se alterando de for all para forró, tá? Isso aí, os historiadores, né, eles descartam essa teoria, tá? E eu vou dar um motivo para vocês. Bom, pessoal, em 1937, a Chiquinha Gonzaga, ela musicou uma peça teatral chamada Forró Bodó. E isso foi 5 anos antes dessa construção, dessa base militar em Potiguar. E nessa época já existia um fonograma, forró da roça. Então, perceba que o termo forró, ele vem antes da construção da base militar. Então, esse for all realmente foi só uma associação que alguém fez. Teve ali pegou ali algum ganchinho, mas realmente não é o fato histórico. Forró vem de forró bodó. E de onde vem forró bodó? Bom, pessoal, esse termo, forró bodó, ele vem do vocabulário galês-português de uma palavra francesa, né? Que é fox bourdon, que significa desentoação, ok? Então essa é a origem da palavra forró. Forró bodó, fox bourdon do francês. Então na região noroeste da Península Ibérica, no norte de Portugal, eles tinham uns bailes chamados forró bodó, que tinha batida, né? Golpe de bumbo, e então ficou popularizado esse termo forró bodó. Eu achei interessante fazer essa análise do forró de uma perspectiva, né, partindo dos instrumentos, analisando a origem dos instrumentos, né, que compõem o forró, para a gente iniciar. O forró ele é composto pela sanfona, pelo triângulo e pela zabumba, né? Então, entendendo a origem de cada um desses instrumentos para trazer a revelação, né, dessas faces do forró. É interessante falar que a sanfona é o mesmo instrumento que acordeon, tá? É o mesmo instrumento. Essa variação de nome, às vezes pode sugerir que sejam instrumentos diferentes, mas não, é o mesmo instrumento, tá bom? Então vamos falar da sanfona, do acordeon. Qual que é a origem do nome sanfona? Acordeon. Acordeon vem de accordion, do alemão, tá? E do francês também, accordéon. A palavra sanfona, ela vem do grego sinfonia, ok? Que vem pelo latim sanfonia, tá? Então essas são as raízes etimológicas, né, do nome da palavra sanfona e acordeon. Bom, ela foi inventada pelo alemão Christoph Ludwig Buschmann em 1821 e desenvolvida pelo austríaco Cyrillus Demian em 1829. Ela se originou, né, na forma mais primitiva de um instrumento milenar chinês chamado sheng. Tem o triângulo, também chamado de ferrinhos. A história do triângulo, né, é que ele era usado no folclore português e ele foi documentado pela primeira vez no século X, né? Ele foi usado por Mozart em orquestras, então é um instrumento bem antigo. Então tem a zabumba, que é um tambor, né, conhecido também como bumbo ou bombo. A origem da zabumba acredita-se que seja um instrumento de origem africana, e ela é usada para marcar o ritmo em determinados gêneros musicais, como a chula portuguesa. Então o forró, ele tem esses instrumentos, a zabumba, o triângulo e a sanfona, e ele é como se fosse um tronco, né, de alguns ritmos, né, que compõem o forró. Quando você fala em forró, você está falando de baião, você está falando de chachado,
você está falando de shot. E existem aí mais derivações, por exemplo, a quadrilha, né, rastapé, outras, né, coco e as outras, maracatu, outras coisas que vão derivando disso. Mas eu vou falar então dos principais elementos. Quando se pensa em forró, são esses três os mais relevantes nessa formação: baião, shot e chachado. O baião, né, o nome viria, né, alguns historiadores acreditam, da palavra baiano ou rojão. Essas são uma das possibilidades de termos esse nome baião. O ritmo baião, ele vem do folclore português, do ritmo musical chula. Eu vou colocar para vocês agora, para vocês verem. E o que acontece? O próprio Luiz Gonzaga, ele falou que ele pegou o baião, né, ele fez essa declaração que ele pegou o baião da chula portuguesa. Ela também é muito forte, né, no sul do Brasil. E aí, né, destrinchando o forró, o chachado, né, um desses troncos do forró, de onde ele veio. O chachado, né, existem algumas especulações sobre a origem do nome. Alguns, né, falam que é sobre o bater do pé no chão, batendo ali com o couro da sandália, criaria esse som de chachado. E outros a questão do arado mesmo, né, da terra, né, do feijão ali, que traria esse nome chachado. Agora, o chachado, a dança dele, ela tem uma influência muito forte indígena. São os mesmos rituais, assim, de fileira, a forma que se bate o pé. Então, o chachado, tudo indica que ele vem muito forte da parte indígena, da cultura indígena brasileira, né? Então, essa questão da enxada, né, da colheita ali, tudo isso daria essa referência do nome chachado. São algumas das possibilidades da origem desse nome. Em geral, se acredita que o chachado é uma adaptação de danças folclóricas portuguesas, né? E ali popularizada pelo grupo dos Lampiões, né? E eles faziam essa dança, era exclusivamente masculina, eles usavam o rifle como par. O shot, né, ele também é conhecido como pisadinha ou piseiro. O shot, ele vem da palavra Schott, uma palavra alemã, significa escocesa. E ele vem inspirado, então, na polca escocesa. Então, o shots depois foi para shots, que hoje é o nosso shot. Coisa importante que a gente tem que lembrar, não pode esquecer, é que o forró ele é uma expressão artística do Brasil, né? A figura do Luiz Gonzaga popularizando, né, trazendo e realmente ali moldando, né, algumas expressões como o baião, né, dele pegar da cultura portuguesa e ele trazer isso para o Brasil, popularizar isso, né? É muito marcante, mas a gente tem que lembrar que o Brasil, na sua imensa, né, diversidade, ele tem vários movimentos de forró, né? No Rio Grande do Sul, por conta da imigração alemã, né? No Paraná, no Pará, existem várias outras vertentes de forró, né? Então o forró, ele é algo realmente da cultura brasileira no todo, né? A gente pensa só em Pernambuco, né, fica muito limitado no tanto que o forró ele representa. Pessoal,
Então, esse é um assunto maravilhoso. Essa só foi uma pontinha, né? É um assunto muito amplo, tem muito material pra gente estudar, muitas coisas pra gente descobrir ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada e um abraço!